A missão é dele, ele está sobre a missão de defender a nossa família e eu estou atrás dele, não sou eu na frente e ele atrás, é ele na frente e eu atrás, né? Ele ali cumprindo a missão dele e eu na retaguarda da missão dele, que é o significado da palavra submissão. Porque ele está ali para me defender. Se for preciso morrer por mim, ele vai. Eu vou morrer por quem? Pelos meus filhos. Eu estou atrás dele. E os meus filhos são os nossos frutos. Então, a hierarquia aqui é Deus acima de tudo. Olha não o herói aí, ó. A carinha dele. Homem acima de tudo. Porque no momento que o homem deixa de ser submisso a Deus, no momento que o homem deixa de colocar Deus acima de tudo, ele perde o direito a essa liderança. Exatamente. Então, assim, uma mulher que escolhe um homem para ser submisso, que não tem Deus acima de tudo, ela vai se colocar numa enrascada. Mas a culpa é de quem? Do conselho da submissão ou da pessoa que foi escolhida? Claro que existem situações, mas de uma forma geral, cara, unir a família em prol de um único objetivo é algo bonito. Bem, você é o alicerce. Se você balançar, todo mundo cai. A Bíblia fala, mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Aí as mulheres arrepiam, né? Submissão, ou abaixo, dando sustentação para a missão. Qual que é mais importante numa casa quando você está construindo? O alicerce ou as paredes? Se atente ao que eu sempre estou falando. É o mesmo discurso, pessoal. Pensem. São várias pessoas diferentes com a mesma narrativa. Você não pode achar que isso é normal, tá? Que é orgânico. Então, quando Paulo diz, mulheres, sejam alicerces dos vossos maridos, submissas, mulheres, sejam alicerces dos vossos maridos, submissas, não está nos colocando num lugar de inferioridade, muito pelo contrário. O dia que você acorda virada, todo mundo azeda. Você é a base. Se a base for fraca, frouxa, tremer, cai todo mundo. Do outro lado, Paulo vem e diz, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Cristo amou tanto a igreja que morreu por ela. O convite do homem é morrer pela sua esposa. Aí as mulheres falam, Paulo nos colocou numa situação de inferioridade. Muito pelo contrário. Ele falou assim, deixa eu te falar, você é o alicerce. E você, macho, seu papel é morrer pela sua família. Dar seus... Percebeu que ela acabou de provar uma superioridade moral no próprio conceito do que Deus pede para cada um? Quer dizer, Deus pede que ela se submeta totalmente a esse homem. E ele pede que esse homem morra por ela, sacrifique-se por ela se necessário for, como o próprio Messias sacrificou por todo o povo. Quer dizer, ele pede algo moralmente, tá? Quase que divino. Não há amor maior do que esse, daquele que dá a vida pelos seus irmãos, por aqueles que ama. Então, ela que disse, não é isso ou não? Não fui eu, né? Ela que disse o quê? Né? Não fui eu só, né, expliquei o que ela mesma trouxe. No do casamento aí, Paulo falou que maridos, amai vossas mulheres, e mulheres sejam submissas aos vossos maridos. Isso é muito rico, porque nós homens temos uma dificuldade de amar. As mulheres têm uma dificuldade de se submeter. São dois polos. Só que ele falou primeiro, marido amai, e depois ele diz, mulheres submeter. Porque o amor é uma semente e a submissão é uma colheita. Tenho certeza que a ordem não foi essa. Vamos conferir. Aqui, ó. 1 Pedro. Semelhantemente, vós mulheres, primeiro verso. Sede submissos aos vossos maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte das suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. E aí, verso 3, o enfeite delas não é exterior, mas é interior. Verso 4, mas o homem encoberto no coração incorruptível, traje tal, porque assim se adornavam, assim como Sara chamando Abraão meu senhor, igualmente vós maridos, só no verso 7, coabitar com as vossas mulheres com entendimento, dando honra à sua mulher como vaso mais fraco, como sendo elas coerdeiras do dom da vida, da graça. É isso, vamos lá, Paulo, Efésios, capítulo 5. Dando graça, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, assim como o Messias é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita ao Messias, seja também a mulher sujeita a vossos maridos em tudo. Vós, maridos, amai vossas mulheres. Em seguida vem ali a questão do amor do homem. Eu não sei se ele quis dizer que ele quis colocar essa ordem para dar um contexto, um efeito, né, na fala dele, mas não se aplicou não. Porque hoje em dia com a internet, né, a gente consegue conferir tudo que as pessoas falam, né? E aí não fica mais tão bonitinho assim o discurso. Não sai daí, tá começando mais um Fala Caras.
O homem só colhe a submissão da mulher quando ele transfere a semente. Porque se você parar pra ver, tem um efeito, né, na fala. Olha só que massa, ó. Dois polos. Só que ele falou primeiro marido amai. E depois ele diz mulher submeter. Porque o amor é uma semente. E a submissão é uma colheita. O homem só colhe a submissão da mulher quando ele transfere a... O amor é uma semente. E a submissão é uma colheita. Então, eu acho que talvez para efeito, né? Para um efeito narrativo, né? Talvez a ideia foi essa, mas não está nessa ordem biblicamente. Também, não é porque não está nessa ordem que eu acredito que só com a submissão ela merece o amor, entendeu? Eu não vou fazer essa jogada aqui, mas só para tirar a dúvida de quem pensou igual eu, será que essa é a ordem? Não é. Semente do amor. Uma mulher bem amada, ela não tem dificuldade de submeter. Total. A prova da submissão dela é a revelação do amor dele. Falácia. Uma mulher muito amada, uma mulher muito, sabe, servida, uma mulher que tem tudo ali, tem muita dificuldade de submeter tanto quanto a mulher que não é tão abastada e tal. A mulher tem dificuldade de submeter. Se não for um ensino, é algo divino. Por quê? Porque é uma disciplina. Não é algo que você faz naturalmente. Entendeu? É algo que é difícil. Quanto mais ele a ama, mais ela se submete. E submeter não é ser capacho. Submeter não é ser tapete. Submissão é assumir a missão. É só Deus do céu, sempre tem isso, cara. Caraca, bicho, sempre vai pra aí. Sempre, todos eles vão pro mesmo lugar. Meu Deus do céu, cara, o que tá acontecendo? Caraca, e juro, não esperava dele aqui. O discurso tava indo pra, sei lá, o cara tava querendo fazer uma coisa mais assim de efeito. Eu não, como que o cara eles sempre vão pra lá, cara, pra esse mesmo lugar, entendeu? É porque é a missão e tal. Vamos de novo aqui. Ah, cara, poxa vida. Não é ser tapete. Submissão é assumir a missão. É só assumir o posto. Agora, eu deixo aqui a pergunta pra vocês. Não seria talvez muito mais transformador para a sociedade um grupo cristão que foi chamado para ser luz no mundo, sal na terra, realmente trazer um ensino que vai ser difícil, mas vai de fato transformar aqueles que o aplicarão, que vai de fato ser diferença na vida daquelas pessoas que vão levar essas palavras a sério e falar assim, cara, vou viver isso aí, vou testar isso aí na minha vida, vou ver qual o efeito que isso vai gerar. E a pessoa traz a seguinte pregação: mulheres, submissão é obediência. E uma vez que você obedece o seu marido, você entra em uma guerra interna com o seu ego, com o seu orgulho, com o seu egoísmo, com a sua altivez, com a sua prepotência. Internamente você batalha contra tudo isso que faz de você uma pessoa pior, que faz de você uma pessoa que fala quando não devia falar, que faz de você uma pessoa que não vai dar os melhores conselhos para os seus filhos, que faz de você uma pessoa que muitas vezes talvez vai se intrometer na educação e na disciplina que o pai dos seus filhos vai aplicar a eles. E que ao aplicar essa doutrina e ao viver isso, você vai de fato entrar em consonância com o seu marido, você vai entrar em total ali, vocês vão ser um de fato, porque Jesus fala, né, que eles sejam um comigo, como eu sou um em ti. Se pede a obediência dos homens, por quê? Porque dentro dessa obediência para com aquele que é superior, para com aquele que tem um cargo de superioridade, você se torna um com ele, você entra na vontade dele e vocês são um ali em um só propósito. Não há atritos, sabe? Não há, mas e tal, não há isso. Vocês entram em sintonia de fato. E você tira o seu marido daquela condição de falar assim, cara, mesmo dando certo, deixa eu fingir que eu tô errado aqui, tá? Porque eu tô com uma criança, entendeu? Ela é grande, entendeu? Ela é peluda, mas ela é uma criança. Emocionalmente, ela não, tadinha, né? Os pais dela não trabalharam no caráter dela para que ela aprendesse a chegar para alguém que ela errou e dizer assim, ó, me perdoe, por favor, eu errei, eu vou me redimir com você. O que eu posso fazer para me redimir? Ó, eu tô realmente arrependida da forma como eu falei, da forma como eu agi, tá? E eu quero consertar isso porque isso não é uma relação saudável. Tadinha, né? Ninguém ensinou isso. Então deixa eu fingir que eu tô errado. Deixa eu fazer alguma coisa que mesmo que ela errou, eu vou, sabe? Para que ela não se sinta tão mal, porque ela tá, na verdade ela tá me tratando mal, né? Porque é um barato isso, né? Ela errou e ela vai começar a me tratar um pouco assim meio com indiferença, mas é porque ela tá mal com ela mesma. E eu vou tentar consertar essa situação que ela que cargou, ela que fez o erro, né? Ela cometeu o erro, mas eu vou lá e vou tentar consertar. Por quê? Porque eu tenho que ser o adulto aqui, alguém tem que ser. Então, a mulher
que ela aceita isso, olha como impactante isso seria dentro da igreja, cara. Eu tô aqui no quarto, cara, falando isso pra você, tá certo? Então imagina o impacto que isso teria lá dentro, dessa realidade que você coloca aqui. Pô, a maioria dos casais vive isso, tá? Então o pastor chega lá e fala isso, olha só. Para que você não coloque o seu marido nessa constante regressão, nesse constante fingimento. Tudo para quê? Com o propósito de quê? De não magoar você, de não fazer você se sentir mal com você mesma. Então, para evitar isso, ele finge que você está certo, ou ele finge que você não errou tanto, ou ele finge que nada aconteceu, tá certo? E ele vai sempre varrendo as coisas para debaixo do tapete. Por quê? Porque ele nunca vai falar isso para você, mas porque ele te acha uma infantil, porque ele te acha uma criança. E as próprias mulheres admitem isso. As próprias mulheres falam que dentro do relacionamento a mulher quer se sentir meio criança. A mulher quer agir, muitas vezes, como uma menininha. E quer ficar constantemente testando ali a paciência do homem. Duvida? Aí eu comecei a trabalhar meu feminino e tudo, então, gente, é incrível, porque você tá mais no seu feminino, vem um homem masculino. Exatamente. Vem um homem masculino mesmo. Só que ali me desestabilizou, que é isso que acontece quando você não sabe lidar com o homem masculino. Então, assim, a gente começou a se relacionar, eu ia fazer... É automático, né? Porque Sim, é inconsciente. tá acostumada. Eu fazia aqueles mesmos movimentos que eu fazia com os anteriores. Dá um exemplo, Lan. Você lembra? Um Só exemplo que agora do eu não tô movimento? lembrando. Às vezes uma frase dramática, ou algo, não sei o que por mim. Não. Assim. Oi? Como? Não dá. Agora não dá. Tô fazendo não sei o quê. E aí a menina birrenta, nossa, então não me ama, né? Porque você tinha que fazer isso por mim, né? Porque a menina birrenta, ela é assim, né? E aí o filhinho da mamãe já ia fazer tudo. Aí a gente ia ficar mudando assim, ai, tá vendo? Ele faz, o que a gente faz o draminha. Porque a mulher tem um pouquinho disso, o draminha. E é da criança, né? Isso. Né? E Mulher tem um draminha, né? tem um draminha. E é da criança. Quando a gente vai se trabalhando, a gente vai melhorando mais. Mas eu acho que se deixar, a gente ainda volta àquela criança. Porque ela sempre tá aqui, né? Daqui a pouco ela aparece. Obrigado. E aí... Isso é uma coisa que todo mundo sabe. Todo mundo sabe que é assim. E eu não tô mostrando isso para criticar e falar assim, isso não devia acontecer, elas deviam mudar e tal. Não, cara, a gente tem que só aceitar que a realidade é essa, a verdade é essa. E uma coisa é certa, elas não gostam que as verdades sejam ditas. Elas não gostam que o quadro fique evidente. Porque quando você expõe tudo, fica muito claro quem depende mais, fica muito claro quem na maioria das vezes tem as atitudes mais sabotadoras, fica muito claro todas essas coisas que elas não querem que fique clara, mas elas sabem que isso tudo é verdade, tá certo? E num podcast, em conversas descontraídas como essa, ela expõe de forma muito tranquila que é instintivo da mulher agir como uma criança dentro de um relacionamento. Pelo menos é assim que o homem vê. O homem fala, caraca, bicho, olha só essas atitudes, caraca, olha isso, cara. Puta, olha essa birra, cara. Caraca, já tá quanto tempo já calada? Só porque eu disse não naquela hora lá. Todo mundo sabe que é assim. A missão é dele, ele está sobre a missão de defender a nossa família e eu estou atrás dele, não sou eu na frente e ele atrás, é ele na frente e eu atrás, né? E isso na cabeça de mulheres como ela se traduz o quê? Apenas vantagens, né? Porque é aquilo que eu já falei. Fica muito evidente que na mentalidade dela, na forma como ela escolheu interpretar a submissão bíblica olha, ele está na frente. Na frente em que sentido? Na frente nos gastos, na frente nos riscos, na frente no desgaste emocional. Que você fala assim, uai, como assim? Eu digo, simples. É papel dele regar esse relacionamento. É papel dele trabalhar para que esse relacionamento continue, tá certo? Operante. Todo mundo sabe como é que é, entendeu? Aí o que você está fazendo? Eu estou aqui ainda. Vamos ver se eu vou continuar aqui, ver se vai valer a pena para mim continuar aqui nessa, entendeu? Nessa embarcação. Qualquer coisa eu pulo fora, entendeu? Que é seu papel, entendeu? Seu papel, você é o responsável por esse relacionamento. Então ela entende que se submeter a ele é aceitar que ele esteja nessa posição do escudo para o que está fora, entendeu? E o guerreiro para continuar aqui lutando, sabe, por esse relacionamento, né? Para manter as coisas assim, sabe, lá em cima e tal. Todo mundo sabe
o quão vantajoso é para uma mulher moderna pensar dessa forma e encontrar um cara que come essa narrativa, tá certo? Que aceita tudo isso aí. E aí você vê aqui a conclusão. Né? Ele ali cumprindo a missão dele e eu na retaguarda da missão dele, que é o significado da palavra submissão. Porque ele Claro que é. está ali para me defender. Se for preciso morrer por mim, ele vai. Nossa, ela enche a boca, né, pra falar isso. Eu vou morrer por quem? Pelos meus filhos. Eu estou atrás dele. E os meus filhos são os nossos frutos. Então, A hierarquia aqui é Deus acima de tudo, não o homem acima de tudo. Porque no momento que o homem deixa de ser submisso a Deus, no momento que o homem deixa de colocar Deus acima de tudo, Sinto muito por você. Rapaz, eu fico pensando assim, um cara rico, né, dos dias de hoje, com essa mente. Eu acho que os homens ricos do passado, sabe, Rei Davi, Salomão, entendeu? Homens poderosos do passado, eles não iam aguentar um minuto sentado do lado de um cara desse, sabe? Eu, pobre, né, como diz o outro, os caras iam preferir sentar e conversar comigo. Eu acho que os caras iam ter mais, assim, linha de pensamento parecida com a minha do que com os elementos desse. Entendeu? Que os caras iam falar assim, cara, mas de onde você tirou essa ideia, cara? Eu fico imaginando, né, como eu disse anteriormente, o impacto que a verdade mesmo teria na mente de muitas pessoas dentro dos ambientes congregacionais. Eu fico pensando comigo mesmo, quanto tempo vai demorar mais, sabe, para que as pessoas acordem para falar isso nas igrejas e expulsar os cambistas de dentro da igreja, expulsar os falsos crentes, os que creem, os falsos acreditadores, né? Porque é muito fácil falar que crê, difícil é quando a verdade vem e te espanta, aí a verdade revelou se você realmente crê nele ou não. Então eu fico me perguntando, quanto tempo será que vai demorar, quanto tempo vai levar para que os verdadeiros se levantem e falem isso dentro dos ambientes congregacionais e façam essa peneira, sabe? E que o joio todo seja expulso, não à força, eles se expulsem, porque não vão aguentar ouvir a verdade, sabe? Não vão aguentar ser confrontados. Eu fico me perguntando quantos lares de fato seriam transformados com essa verdade, porque, entenda bem, é uma questão de seleção natural. A maioria das famílias que compreende a verdade como ela é, vive os valores familiares. E os filhos dessa família vão replicar isso nos seus filhos, tá certo? As famílias que não creem assim e não entendem, não conseguem chegar, né, nessa conclusão, tá certo? E o que fica muito evidente, né, nesse tipo de modelo é que essa família, que essa mulher vai entender isso, cara, o choque entre essa mulher, entre esse casal e essa família que é debaixo da mesma missão, sabe? É ele que morra por mim. Cara, é muito grande a diferença. E esses, tá, os verdadeiros, constrangem os mentirosos, porque são uma expressão constante do que eles não são. Entende? É por isso que é tão importante o propagar da verdade. É por isso que é tão importante o levantar daqueles que sabem a verdade, daqueles que têm disposição de pregar a verdade, ensinar a verdade. Porque esses poucos, cara, eles vão iluminar muito, sabe? Eles vão, tipo assim, vão machucar demais, entendeu? Não com palavras, mas com a própria vida, com a própria conduta, sabe? As mulheres não fazem ideia do quanto as mulheres, como eu posso dizer aqui, insubmissas, o quanto as mulheres rebeldes odeiam as mulheres obedientes, odeiam as mulheres que realmente são tementes a Deus. Vocês são muito odiadas, tá? Pelas mulheres rebeldes, porque vocês são uma expressão constante do que elas não são e do que elas sabem que elas nunca vão conseguir ser, tá certo? E o fato de você existir, cara, gera um ódio, uma inveja, algo até que beira o demoníaco. E, falando em demoníaco, brincadeira. Falando em mulheres que são rebeldes e que odeiam a questão da submissão, eu gostaria de trazer de novo aqui a temática Jezabel para o canal, porque eu acho que deve ter sido alguma coisa do destino, eu e essa garota termos
nos encontrado na internet, porque é impressionante, né, cara? No vídeo que eu falei assim, ó, de vez em quando aparecem aí uns Elias, né? E, infelizmente, por consequência, também aparecem uma Jezabel, né? Algumas Jezabéis aí. Justamente quem aparece aqui no nosso canal, né? Nossa Jezabel. E eu disse antes e repito, Jezabel, apesar das nossas brincadeiras aqui, tá? Das minhas brincadeiras, do tom descontraído, Jezabel, você é muito bem-vinda aqui no canal, ok? Mas eu gostaria de fazer aqui uma reflexão sobre algumas coisas que a Jezabel falou sobre si mesma, tá certo? Eu não sabia, fui ver aí depois que ela teve mais de 78 respostas até agora do comentário que ela fez no vídeo em questão, alerta, homens em massa saindo da igreja. Para quem não se lembra, Jezabel tinha comentado assim: eu queria muito ser homem, pelo fato da Bíblia ser favorável ao homem o tempo inteiro, imagino como deve ser bom ter uma pessoa para te obedecer porque o Criador mandou. E você pode mandar nela, deve ser ótimo. Né? E aí eu respondi ela me respondeu, e aí na sequência várias pessoas começaram aqui a comentar, ok? Agora eu queria que você se atentasse aos comentários que ela faz. Olha só isso aqui que interessante, ó. Primeiro, para quem não lembra, a Jezabel é ateia, tá? Ela não acredita em Deus, mas ela comenta aqui, ó: você sabe a quantidade de crianças sem pais e mães que estão pelo mundo? Você acha mesmo isso algo natural? Te falar uma coisa, meu pai foi pai solteiro. Quantas vezes eu já vi ele chorando e perguntando onde ele errou para ter sido abandonado pela esposa. É de partir o coração. Um dos motivos pelo qual eu nunca terei filhos, nunca irei me casar, porque casamento não é garantia de nada, filhos, muito menos. Olhe o mundo ao seu redor, a humanidade tem mais é que acabar. Bom, pelo menos a Jezabel, ela consegue, né, com a percepção dela, ela conseguiu entender que o mundo não é justo, o mundo é ruim, o mundo é um lugar, percebo aqui pelo comentário dela, moralmente, tá, danoso. Por quê? Porque as pessoas machucam umas às outras, porque as pessoas veem coisas ruins acontecendo e não se importam, porque o pai dela, ela viu o pai dela chorando e o pai dela cuidou dela sozinho, foi pai solteiro, e ela ficava pensando, cara, o que estava no coração daquela mulher para simplesmente abandonar esse cara comigo? Mas aí vem o Douglas Andrade e comenta o seguinte: primeiro, um homem deve cuidar da mulher. Segundo, Jesus falou para o homem morrer pela sua esposa se for preciso. Terceiro, se a mulher gosta e admira o homem, que ela tá automaticamente, ela se submete a ele. Acho que foi isso que ele quis dizer basicamente. Aí ele colocou assim, ela tá submissa. Não necessariamente, né? Mas acho que foi isso que ele quis dizer. E ela o responde, diz o seguinte: eu acredito que sou submissa ao meu pai. Tenho absoluta certeza de que, sim, ele daria a vida por mim. Porque a coisa mais rara do mundo é ver um pai solteiro, e o meu é. Se o cara tem peito para criar uma filha sozinha, mulher ainda, ele é sim capaz de dar a vida por ela. Eu tenho 23 anos de idade hoje. E mesmo já sendo maior, tenho minha autonomia. Até hoje eu obedeço meu pai. E não porque ele é meu pai, e sim porque é o homem que eu mais admiro na vida. Se um dia eu arrumar um namorado e meu pai falar, eu não gostei dele, pode terminar, eu não penso duas vezes em obedecê-lo. Por quê? Eu sei que ele me ama e quer o meu bem. Agora, marido, namorado, não. Eles veem mulheres como um buraco e nada mais. Olha que interessante isso aqui que a nossa querida Jezabel, né, escreve aqui, cara. Eu achei isso aqui maravilhoso, porque mesmo que com esse pequeno relato, ela acabou revelando um pouco dela pra mim aqui, né, e querendo ou não, eu acabei conhecendo ela um pouco mais. Só tudo que eu entendi sobre como a mente dela funcionava era através daquele primeiro comentário. E aqui ela nessa discussão imensa aqui, ela revela sua descrença em Deus, sua descrença na sociedade, sua descrença no casamento, etc. tal, né? Por conta desse nível moral que a sociedade se encontra. Só posso concluir que é isso, né? E ela fala isso aqui sobre o pai dela. E eu achei muito interessante como que o nível de submissão voluntária, o nível de obediência da Jezabel voluntária ao seu pai é tamanho
que se ela conhece um homem, bate uma química, tem uma coisa interessante, no momento em que o pai dela diz assim, não gostei dele, pode terminar, eu não penso duas vezes, ela diz, ela não pensaria duas vezes para obedecê-lo. Por quê? Ela diz, porque eu sei que ele me ama e quer o meu bem. Ela deixa claro, não é porque ele é meu pai, porque ele é o homem que eu mais admiro na vida. Então, a Jezabel acaba provando um ponto que eu levanto aqui no canal, que é o seguinte. Quando a mulher ela tem o mínimo de inteligência para perceber que as escolhas do pai dela são mais lógicas, são mais sábias, sabe? Para ela do que as dela, no mínimo ela tem que reconhecer, ela tem que se submeter a essa sabedoria da parte dele, sabe? A esse entendimento da parte dele, a essa experiência maior de vida que ele tem, sabe? E aceitar, não porque ele vai te bater, não porque ele vai te punir, mas porque você reconhece. E é isso que você está evidenciando aqui no seu comentário, que você reconhece que o seu pai quer o melhor para você, de maneira que mesmo já tendo 23 anos, você aceita. Mesmo que você tá com um cara que você... Porque você deixa bem claro, ó, se eu aparecer com um cara... Porque você mesmo diz, ó, se um dia eu arrumar um namorado, se você arrumou um namorado, né, já chegando nesse ponto de namoro, é porque você já gosta do cara, é porque você já analisou certas coisas no cara e gostou do que você viu até então. Mas você confia, mesmo ali tendo ali a sua opinião sobre aquele sujeito, para ter feito ele seu namorado, você confia na leitura de caráter do seu pai. Você confia que o seu pai sabe o que é melhor para você do que você mesmo. E eu tenho certeza que se você arrumasse um homem que o seu pai aprova, tá? E você construísse com esse homem um matrimônio realmente forte, ok? Um matrimônio realmente ali, mesmo que você não acredite em Deus, tudo bem, mas as tradições, elas ajudam a humanidade, elas ajudaram a humanidade no passado, elas conservam a humanidade, conservam um casal, ok? Então, se você consegue firmar um matrimônio com um homem, com tradições ali, que vocês estão em pleno acordo, eu tenho certeza que você ia gostar que ele criasse a sua filha da mesma forma que o seu pai criou você. E eu tenho certeza que você ia gostar que a sua filha confiasse no seu marido da mesma forma que você confia no seu pai. Eu tenho certeza que você ia dormir com muito mais paz no seu coração, sabendo que a sua filha não se preocupa com esse boyzinho, esse cara aqui e tal, porque ela confia em você e no seu marido nessa decisão final, para ajudá-la nessa decisão final de encontrar ali, tá certo? Uma relação minimamente saudável nesse mundo podre que nós vamos aqui concordar, tá certo? Vamos concordar, o mundo tá sinistro, tá difícil pra caramba. Entendeu, Jezabel? Então, é estranho falar com alguém e ficar chamando de... Eu não sei se esse é o seu nome verdadeiro ou você colocou esse nome como uma, sei lá, como uma provocação. Mas é isso, Jeza. Concordamos mais do que discordamos, entendeu? Eu gosto sempre de fazer o seguinte, quando eu tô num embate com alguém, eu gosto de ir no ponto de concordância e ir seguindo aquela linha ali das concordâncias até chegar no ponto de discordância. E quando a gente chega no ponto de discordância, eu fico ali naquele ponto até tentar descobrir se eu tô errado. Se no caminho eu tomei um lugar ali meio equivocado. Então, nesses pontos que você coloca aqui no seu comentário, eu concordo com você, entendeu? Na verdade, você me surpreendeu, entendeu? Porque muito me surpreende uma moça da sua idade nos dias de hoje, tá certo? Não olhar para o seu pai como essa figura opressora. Meu pai, ele está querendo determinar na minha vida o que é melhor para mim, porque ele vem de uma cultura antiga que ele acha que por ser homem sabe mais do que eu, porque sou uma mulher e tal. Então, você já não está presa, aparentemente, considerando que o seu comentário é verdade, você não está presa a isso. Você passou disso. Inclusive, acredito eu que uma vez que essa seja a sua real mentalidade, acho que se uma feminista chega para falar com você e argumentar que, tem certeza? Você vai dar ouvidos ao seu pai? Ele vem de uma cultura patriarcal e tal, você vai vê-la como alguém assim, cara, que lavagem cerebral que essa garota sofreu, cara. Ela não consegue entender que eu vejo meu pai para além do sexo dele. Eu vejo ele como esse ser que fez tudo o que fez por mim. E que essa consideração
esse respeito, essa veneração que eu tenho para com ele, não é nada do que ele fez para comigo. E ela não consegue ver isso. Tudo que ela consegue ver é um pênis no corpo dele e uma vagina no meu. E fazer julgamentos entre guerras de gênero. Aí vem aqui um companheiro do nome japonês provocar Jezabel. Claro, né? Os caras não cansam. Aí o cara comenta aqui, então, Jezabel, você queria ser homem? Pois é exatamente aí que está o seu fracasso. Invejar aquilo que nunca poderá ser. O mais engraçado é você acusar a Bíblia de ser favorável ao homem, mas ainda assim citar com inveja essa autoridade. Ou seja, você reconhece que o Criador deu o comando ao homem. E a tua revolta prova que é verdade. Se fosse mentira, você não teria inveja, teria desprezo. Mas não, você confirma que gostaria de ser aquilo que você própria. Você confirma que gostaria de ser aquilo que a própria Escritura diz que não é. Cabeça, não cauda. Aí a Jezabel responde ele dizendo, realmente, está certíssimo. Eu tenho inveja sim. Gostaria muito que o tal Criador também me valorizasse a mulher. Assim como ele valoriza vocês homens. Mas pelo visto, Deus não é chegado em mulher não. Observando a Bíblia dá para notar isso. Se eu pudesse nascer no outro corpo, nasceria com o corpo masculino. Livre de cólica, dor de parto, seria um ser mais racional e não emocional, não seria fraca fisicamente, nem delicada igual uma criança. Poderia ter uma vida promíscua sem ser julgada, abandonaria meus filhos como muitos fazem. Nossa, a vida perfeita. Meu Deus do céu, cara. Então assim, a nossa companheira Jessie, ela inveja o pior dos homens, né, cara? Então assim, ó, tem muitos homens que veem como homens. É incrível que ela não inveja o pai dela, que é um homem, pelo que ela diz, honrado. É um cara que buscou fazer o que é certo, é um homem que arcou com suas responsabilidades, que tentou fazer o melhor com o pouco que tinha, né? Mas ali no seu momento sozinho, sem querer transparecer para sua filha, ele chorou triste pelas frustrações da vida dele e tal, então pronto. E o que ela fala? Ó, se eu pudesse escolher nascer num corpo masculino, livre de cólica, dor de parto, ser mais racional e não tão emocional, não seria tão fraca fisicamente, não tão delicada quanto uma criança, poderia ter aí ela termina. Eu poderia ter uma vida promíscua, sem ser julgada. Abandonaria meus filhos, como muitos fazem. Nossa, a vida seria perfeita. Eu digo para você, Jezabel, que quando um homem ele vai escolher um marido, quando isso era algo mais comum na nossa sociedade, ele escolheu um marido para sua filha, ele levava muito em conta aspectos morais, tá certo? Então ele levava em conta se o cara tinha palavra, ele levava em conta o histórico do cara e levava em conta também o estado atual do cara, se o cara tinha ali o mínimo para sustentar ali a filha dele, etc. Tal. Os homens, eles sempre levam em conta a moral do próximo, tá certo? Para estabelecer ali uma aliança, um relacionamento ali por meio de alguém, no caso, né, de um pai que auxilia a filha ali na escolha do marido. Quem não se importa geralmente com a moral do homem são vocês mulheres, tá certo? Então, geralmente esse cara que, como você mesma diz aqui, ó, tem uma vida muito promíscua, tem filho por aí e abandona, ele não tem muita dificuldade de encontrar uma mulher, mesmo que essa mulher saiba dessa vida dele. Ok? Então meio que essa crítica, ela acaba voltando, não para ti, porque você talvez tenha ali um certo critério moral com homens, mas você tem que admitir que a maioria de vocês não. Entende? Então, por isso que você tem músicas tão populares quanto o Malvadão, né? Vapo Vapo do Malvadão e tal. Por que você tem isso aí na cultura popular? Por que isso fala muito com a maioria das mulheres? Numa cultura de curtição e tal, entende? Então esse cara, esse arquétipo, ele não tem a menor dificuldade de encontrar uma outra mulher, ok? Então se você se envolve com um cara que é moralmente duvidoso, no momento em que você, por questões morais, decide não prosseguir com um relacionamento com ele, ele não terá dificuldades em encontrar uma outra mulher e uma outra, que vão saber dessa vida dele, mas a depender de como ele faz ela se sentir, a depender das emoções que ele provoca nela, do quanto ele consegue mexer com ela psicologicamente ou emocionalmente, ele ganhou, tá? Enquanto que com os homens não é bem assim. Isso é uma coisa que o homem sempre levou em conta. Pô, essa menina aqui é muito rodada, pô, essa menina aqui e tal. Porque é uma coisa que o homem valoriza, né? A virtude, entende?
Tanto é que, inclusive não é só o homem, vocês mulheres também reconhecem isso. É quando vocês querem zombar de um cara, vocês falam assim, esse cara deve ser um virgem. Por que pra vocês é insulto chamar um homem de virgem, mas vocês nunca insultariam uma mulher falando que ela é uma virgem? Porque vocês sabem que pra uma mulher, virgindade é virtude. Para um homem, muitas vezes vocês enxergam como um sinônimo de fracasso, como um cara que não teve capacidade de conquistar outras fêmeas. A gente só aceita como a vida é, a gente só aceita a realidade das coisas, a gente não fica brigando, entende? Com a realidade das coisas. Então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo e estão querendo ver mais vídeos como esse, não se esqueça de deixar aqui o seu gostei, compartilhar e se inscrever, você que ainda não é inscrito. Jezabel, eu sei que você não se inscreveu no meu canal, tá? Porque eu posso ver quem se inscreveu e você ainda não é inscrita. Seu lugar é aqui conosco, tá certo? Até a próxima.